pessoal, que eu falo. Sério? Meu nome é Vitória. Eu sou a Maria Eduarda. E hoje é o nosso 4º episódio. Já tem quase um mês que a gente está aí nessa nova jornada na nossa vida. E hoje a gente tirou esse episódio pra gente estar falando um pouco da nossa história, contando um pouco da nossa vida, compartilhando um pouco mais sobre a gente, um pouco mais sobre a nossa relação, né, Vi? Sim. E no final a gente vai estar falando algumas perguntas, né? Fazendo algumas perguntas e falando um pouco mais sobre como que é aí, como funciona, né? A nossa relação, como que a gente... Porque muitas pessoas perguntam como que a gente se dá bem. Sim. E se a gente se dá bem? Sim. E aí, hoje, então, a Vi vai começar contando um pouco da história dela, onde ela nasceu. E espero que vocês gostem. Então, pessoal, eu nasci lá em Mantenópolis. Uau! Aqui, pra quem não sabe, aqui na ilha tem uma população muito grande. Sim. De pessoas de Mantenópolis. Então, eu nasci lá, no hospital lá, pequenininho. E a minha mãe era bem nova quando eu nasci, ela tinha 20 anos. E meu pai tinha, eu acho, 18 ou 19. Então, eu fui criada pela minha mãe ali, pelos meus avós em volta. O meu pai veio para os Estados Unidos, ele era bem novo. Então, eu não pude ter uma infância muito perto dele. Eu fui conhecer ele depois que eu vim pra cá, aos 9 anos. Então, depois de 4 anos ali, mais ou menos, a minha mãe decidiu vir para os Estados Unidos para ela poder cuidar melhor de mim e ter um futuro também, né? Porque uma mulher tão nova como uma criança, ela tinha que trabalhar muito, era bem puxado. Então, ela veio em 2004 e me deixou lá com a minha avó. E eu fui criada pelos meus avós por uns 5 anos, mais ou menos. Fiz muita bagunça. Eles me mimavam demais. E aí, chegou a oportunidade de eu vir pra cá. Quando minha mãe me falou, eu lembro que eu falei assim... eu não sei se eu quero ir. Eu posso ficar aqui no Brasil. Dá um medo, né? Parece que, tipo, sua vida vai mudar toda. Totalmente. Aí eu falava, mãe, eu posso ficar com você de dia e vir pro Brasil de noite pra eu dormir com a minha avó. Aí foi difícil. Mas aí eu decidi ir vir, deu tudo certo. E eu lembro até hoje, meu último dia no Brasil... a minha mãe falou que não era pra eu falar pra ninguém, então eu não falei pra ninguém. Não falei pra ninguém. Aí eu só avisei minha professora no meu último dia e falei assim, aqui, amanhã eu não vou ir pra escola não. E eu era muito, pessoal, eu não faltava um dia de aula. Um dia. Teve uma vez que teve uma prova, eu com 8 anos, passando mal, vomitando. Você foi. A minha avó falou, não vai pra escola. Eu falei, eu vou que tem prova. Eu fui andando pra escola e vomitando no meio da rua. Responsabilidade. Mas eu ganhei meu 10. Mas aí ela falou, por que você não vai ir? Aí eu falei, porque eu vou embora, eu vou pros Estados Unidos. Ela e a sua mãe não fala pra ninguém, ela só indo embora pros Estados Unidos. Aí eu falei, eu tô indo embora pros Estados Unidos. Ela... Para de brincar, menina. Eu falei, não, é sério. A professora não me acreditou. Você acredita? Deve que ela viu depois, né? No outro dia que eu não fui. Mas eu nem sei se até hoje ela acha que eu sumi isso. Onde eu tô. Mas eu tô por aqui, onde professora. Que anda, Vitória? Tô aqui. Você não acreditou em mim? Agora eu tô aqui. Aí eu cheguei aqui... Aí eu cheguei em Miami, na Flórida, e foi lá que eu tive também o meu primeiro encontro com meu pai, conheci ele, conheci minha madrasta, a minha irmãzinha na época que tinha uns 6 meses só, bem pequenininha. Aí depois eu vim aqui pra ilha e foi quando eu conheci a minha mãe. Quem me pegou na balsa... Não, quem me pegou em Boston foi a Fogaça, a Fogaça da loja. E ela me colocou dentro de uma caixa e falou assim, porque eu ia entrar no casamento do filho dela. Aí eles estavam escolhendo alguns vestidos ali, aí ela me colocou dentro de uma caixa na casa dela e chamou a minha mãe. E a sua mãe já sabia que você tava indo? Não, a minha mãe achava que eu tava lá na Flórida ainda.
Aí falou assim, aqui, Elisângela, chegou uns vestidos aí pra Vitória, abre a caixa aí pra você ver o vestido, pra ver se você gosta de algum. Aí ela abriu a caixa, eu saí. Pensa na mulher que chorou tanto, eu lembro até hoje. E eu falava, nossa, que eu tinha algumas memórias dela ali, mas só que não lembrava muita coisa, que quando ela veio pra cá eu tinha só 4 aninhos, né? Mas aí foi um reencontro muito bom e na época que não tinha muito... Eu já falei também no nosso primeiro episódio que não tinha muito brasileiro, então a escola foi bem difícil pra mim, porque uma língua totalmente nova, né? Você senta ali, você escuta, mas você não entende nada, você fica assim, gente, como que pode? E a gente não tinha acesso à tecnologia igual tem hoje. Então a gente tinha um computador em casa, mas era um computador bem velhinho. Então, e também não tinha Google Translate, nada assim. Então eu ficava com um dicionário traduzindo palavra por palavra do meu dever de casa para eu saber as instruções do dever de casa. Então eu quase chorava porque eu não estava conseguindo fazer o dever. Mas depois de uns 5 meses ali, isso me deu a motivação de poder aprender o inglês bem mais rápido. Então, isso é só um pouquinho da minha história, um pouquinho longo, né, pessoal? Mas isso foi um pouco da minha infância. Depois disso, eu passei mais tempo aqui do que eu vivi no Brasil. A maioria dos meus amigos era americano. Tinha umas misturas ali de brasileiro, mas não era muito, não. Porque quando você chegou, você conviveu mais com os americanos do que com os brasileiros. Não tinha Sim, tanto brasileiro igual. Não tinha tanto. Foi quando que eu cheguei na high school que foi aumentando um pouquinho dos brasileiros. Mas aí eu já sabia do que eu gostava de teatro, eu já cantei no coral, aí eu ficava mais nesse meio. Mas aí esse país também me proporcionou uma oportunidade tão grande que às vezes eu penso, se eu estivesse lá no Brasil, como que ia ser a minha vida, sabe? Eu acho que eu ia ser uma pessoa totalmente diferente, então agradeço muito a Deus, agradeço os meus pais por ter me proporcionado essa chance de poder... Porque muda muito, né? Depois que você sai do Brasil e vem pra cá, tipo, a sua realidade muda. Tem muitas coisas que no Brasil talvez você não teria acesso que aqui você tem. É muito, muito diferente. Sim, muito, muito diferente. E a sua história, Tia? Bom, eu nasci lá no Brasil, em Belo Horizonte, já num lugar bem distante da Vitória, né? A gente saiu do Brasil pra encontrar aqui, né? Mas ela já foi em Mantenópolis, já pessoal. foi em Mantenópolis. Mas acho que quando eu fui, será que você tava aqui já? Qual ano que foi? Eu era muito pequena. Porque a nossa diferença de idade é quanto? Uns 4 anos, eu acho. 4 anos. Então, eu acho que você ainda estava no Brasil. Eu acho que eu tinha uns 4 anos. Então, foi em volta de 2008? Acho que foi mais ou menos isso. Mãe, então você depois me Brasil. confirma aí. Mas, enfim. E a gente teve a oportunidade até de se encontrar lá. Imagina, talvez a gente passando na rua e nem se viu. Porque Mantenópolis, eles falam que é um buraquinho. Pequenininho, é uma rua. Todo mundo se conhece lá. E tanto que depois todo mundo muda pra cá, todo mundo se conhece. Eu falo, eu conheço fulano. Eu já conheço. E então eu fui criada lá no Brasil com a minha mãe, os meus avós. Eu também tinha contato com meu pai, só que quando eu nasci os meus pais já eram separados também. Só que o meu pai, eu ia pra casa deles de 15 dias. E aí eu ficava já com a minha mãe e os meus avós. Eu fiquei ali até os meus... Depois, quando eu tava nos 15 anos... 14 para 15 anos, a minha mãe se casou com o meu padrasto. Mas ela já tava junto com ele desde os meus 2 anos. Então, tipo assim, o meu padrasto viveu a minha vida toda comigo como se fosse um pai também. Um pai, na verdade, né? Então, ele esteve ali do meu lado também. Então, eu sempre tive o apoio da minha avó, da minha mãe, do meu pai e do meu padrasto. Sempre tive contato com meu pai também. A família do meu pai. E... depois ali dos meus 15 anos, a minha mãe se casou, só que eu continuei morando com a minha avó, porque como eu nasci ali, fui criada ali, eu criei um vínculo muito forte com a minha avó. Então, assim, eu não queria sair dali de jeito nenhum. Aí eu ia pra casa da minha mãe, ia pra casa do meu pai, ficava na casa da minha avó, ficava assim. E eu gostava de estar em todos os lugares. A avó mima, né, pessoal? A avó mima. Não, entanto que eu gostava de
a minha avó, toda uma vez no mês, ela precisava sair, né, pra resolver as coisas dela, fazer compra. Eu achava um máximo. Porque a minha avó comprava tudo pra mim. Minha avó, ela não comia hambúrguer, não tomava açaí, nada disso. Depois que eu comecei a sair com ela pros lugares ali na minha adolescência, que eu tinha que ir ajudar ela, minha avó começou a tomar açaí. Toda vez que a gente saía pra fazer compra, ela tinha que comprar salsicha, porque quem não sabe, gente, eu sou apaixonada com a salsicha da Perdigão. Perdigão, olha aqui, era pra mim estar cortando isso aqui, porque vocês não fazem, eu não tô fazendo propaganda pra vocês. Mas enfim, ela tinha que comprar salsicha pra mim, ela tinha que comprar açaí, comprar roupa. Minha avó me mimava. E minha mãe falava com ela assim, mãe, para de dar as coisas pra Maria Eduarda tá precisando de nada. Aí ela, deixa, menina. Isso é quando a avó não pega e fala assim, aqui, toma aqui, não fala pra sua mãe que eu te dei, não. Então, eu sempre gostei muito desse convívio que eu tinha com a minha avó, o meu irmão também. Então, a gente sempre foi criado ali naquele meio. Ali, na minha fase dos meus 15, meus 16 anos, eu tava frequentando uma igreja que a minha amiga tinha me convidado. Porque ali quando eu era criança, minha avó ia na Universal. Só que depois que eu cheguei na adolescência, eu fiz amizades nas escolas e essa amiga minha me convidou pra ir na igreja e eu amei. Porque por mais que eu sou uma pessoa tímida, eu gosto de estar fazendo algo. Tipo assim, quando eu descubro que eu gosto de algo, eu gosto de fazer sempre. E aí, quando eu cheguei lá na igreja, eu vi que tinha a dança, tinha o louvor. E lá na igreja onde eu morava, não tinha tantos jovens. E lá na igreja dela tinha muitos jovens. E, tipo assim, no primeiro culto que eu fui, eu já fiz amizade com todo mundo. Olha a tímida, pessoal. Tão tímida. E depois que eu me enturmo, acabou, né? Depois que eu me enturmo, gente, eu falo isso lá no meu trabalho. Porque quando eu cheguei lá, eu quase nem conversava. Agora eu não deixo ninguém conversar. E aí, lá eu vi que tinha a dança. E eu comecei a frequentar ali mais vezes. Como todo final de semana eu tava na casa da minha mãe, eu ia todos os finais de semana. E lá no Brasil também tem muita vigília. Então eu achava maravilhoso. Porque a minha mãe, gente, ela é bem brava. Eu tinha horário pra estar em casa e não podia passar desse horário. E, tipo assim, ela também não deixava eu ficar solta, assim, andando pra qualquer lugar. Então, quando eu comecei a frequentar a igreja, foi onde eu comecei a ter mais liberdade para sair. Então, eu queria sair do grupo de jovens e ir pra vigília, e a vigília no Brasil é de madrugada. Então, eu achava um máximo, me sentia super adulta. Mãe, é igreja, mãe, eu tô indo pra igreja. Não, e como a minha mãe estipulava um horário de eu chegar, aí eu falava com o pessoal assim da igreja assim, tinha as lanchonetes do Brasil, né? Que as lanchonetes do Brasil é o que eu sinto mais falta. E aí eu falava assim, gente, a minha mãe não vai deixar eu ficar na rua. Já tá quase na hora de ir embora. Vão todo mundo pedir um lanche, vão lá pra casa. Aí, porque lá em casa a gente podia ficar até tarde. Então, eu falo que quando eu me mudei pra cá, eu tava vivendo a minha melhor fase no Brasil. Eu já tava indo na igreja, eu já tava dançando. E essa minha amiga que levou, a gente não tinha tanto mais contato, porque ela parou de ir na igreja, que ela morava um pouco longe. Então, a gente deu uma afastada. E os nossos horários de escola eram diferentes. Aí entrou na pandemia também. E aí, muita coisa mudou. Então, como eu não tava estudando, eu ficava mais na igreja. Eu ia mais pra igreja. Eu convivia mais com o pessoal ali da igreja. Então, tava sendo maravilhoso a minha adolescência lá no Brasil. E aí, foi quando Deus usou um líder dos meninos lá da igreja, do grupo de jovens. Ele não me conhecia, a gente nunca tinha conversado. E ele foi chegando em mim e falou que Deus estava me preparando porque ele iria me tirar de lá e iria me trazer para cá. E ele falou um outro país também, mas ele falou especialmente para cá. Então, não sei ainda aí o que Deus ainda vai fazer aí, não. Mas ele falou que eu iria vir para cá. E esse outro país que eles também falaram é porque tipo assim, voltando para recapitular aí para não ficar perdido. Quando entrou na época da pandemia, a minha mãe trabalhava em um lugar e o meu padrasto em outro. E aí o meu padrasto ficou desempregado. Então, assim, as coisas começaram a ficar um pouco difícil. Aí o meu padrasto já tinha alguns parentes aqui que também eram lá de Mantenópolis. Porque aqui, gente, onde a gente mora, tem muita gente de lá.
E aí o meu padrasto teve a vontade de vir pra cá. E aí ia vir só o meu padrasto, eu e a minha mãe, a gente ia ficar. Só que aí ele falou com a minha mãe, que queria que a minha mãe viesse e tudo. E é claro, né, gente, eu era uma criança ainda, eu tinha que vir. Só que aí ele não sabia se a gente ia vir pra cá ou se a gente ia pra esse outro país. E aí, eu não sei, né? A gente não sabe os planos de Deus. Deus não deixou específico se eu vou pra lá, o que vai acontecer, ou se eu ia pra lá ou se eu ia vir pra cá. Mas eu não falei pra ninguém também que eu ia embora, que a minha mãe falava assim, Duda, a gente não sabe se a gente vai embora. A gente não sabe se vai eu, você, se o Thales vai. Então, assim, não fala pra ninguém. Eu realmente não contei pra ninguém, porque eu também não queria ir embora. Então eu não falava pra ninguém afastar de mim, eu ficar sozinha. Aí, nesse dia, eu fui na igreja e a minha amiga foi comigo. Nesse dia, ela não tava indo na igreja, mas nesse dia ela foi comigo. E aí, eu lembro até hoje, era um culto sobre perdão. Eu falei, ai, eu não tenho que pedir perdão pra ninguém, né? Eu tô tranquila. Eu tô tranquila. E aí ele chamou a menina e pediu a menina pra colocar a mão no meu coração. E ele falou que Deus estava me preparando pra me trazer pra cá. E aí, gente, na hora, passou 1 milhão de coisas na minha cabeça. Porque eu fiquei pensando, como que eu vou pra lá? Eu nem, tipo, meu pai já morava aqui, o meu pai veio pra cá. Eu já tava com 12, 13 anos. Mas eu não tinha tanto convívio do meu pai. Tipo, a gente nunca tinha tocado no assunto sobre eu vir pra cá. Então, eu sabia que pelo meu pai não era. E como eu vi que a minha mãe e o meu padrasto estavam conversando sobre esse assunto, eu vi que realmente o negócio era muito sério, que eu ia vir embora. Porque se Deus falou, gente, vai acontecer. Pode passar 50 anos que vai acontecer. E aí, eu chorei muito naquela hora. Eu chorei muito, só que eu não podia contar pra ninguém. E aí, a minha amiga me abraçou chorando, e eu não contei pra ela. E aí, no caminho, eu falei com a minha mãe, assim, que a minha mãe já ia entender. Eu falei, nossa, mãe, o líder lá falou, assim, que eu ia embora pros Estados Unidos. Aí minha mãe já olhou pra mim, assim, tipo assim, você falou? Sério? Porque como a minha mãe não frequentava a minha igreja, ela não sabia sobre esse negócio de revelação, essas coisas assim. Aí ela olhou pra mim, assim, tipo assim, meu Deus. E o meu padrasto também não, meu padrasto era católico. Então, ficou todo mundo assim. E aí a gente entrou em um propósito, eu, minha mãe e o meu padrasto. A gente fez um jejum durante 1 mês, se eu não me lembro. A gente ficou 1 mês sem comer carne. Sem comer carne nenhuma, sem comer frango, sem comer carne, sem comer nada. Pra ver se realmente a gente ia vir embora. E aí passou uns 2 meses, as coisas fez assim, ó. Tudo mudou de repente. Eu tirei meu passaporte, minha mãe tirou o passaporte, tudo foi caminhando que a gente viesse embora. E aí, eu queria muito vir pra cá, porque quem tá no Brasil, né, todo mundo fala assim, ai, como eu queria ir pra lá, porque a gente tem uma visão totalmente diferente. Mas quando eu cheguei aqui, eu já tava com 16 para 17 anos. E aí eu deparei com tudo aqui, era inverno, foi em dezembro que eu cheguei. Era inverno, eu não sabia falar inglês, não conhecia ninguém, literalmente. E aqui na ilha, no inverno, você não vê nada e nem ninguém, é tudo fechado. E antes de eu vir pra cá, eu fiquei uns 3 dias lá em Boston, então eu achava que todo lugar era igual Boston, todo lugar era movimentado, todo lugar... Aí eu cheguei aqui e falei, nossa, que tanto de árvore, massa. Sim, não, na hora que eu peguei a balsa, eu fiquei assim, nossa, gente, que demora pra mim chegar lá. Eu tenho um McDonald's. Aí, quando eu cheguei, já tava de noite, então você pensa que eu olhei pra todos os lados, olhei perto, assim, da casa onde eu tava morando, não tinha nada, tudo escuro, um breu. Eu falei, gente, que lugar é esse? Tô no meio do matagal. Aí, foi aí que eu vim pra cá. E aí, depois eu entrei na escola e já foi totalmente diferente, né, de você. Quando eu entrei na escola, já tinha muito brasileiro. No meu primeiro dia de aula, uma menina ficou traduzindo pra mim, a Agatha. E aí, ela me levou na sala onde os alunos estavam lá, eu ia ser da minha sala. Quando ela abriu a porta, gente, eu achei que eu já ia topar com um tanto de americano. Mentira. A minha sala era só brasileiro.
Só tinha brasileiro na minha sala. Só que os professores não falam português, os professores são americanos, mas todos os alunos eram brasileiros. Então ali o começo ali foi muito difícil. E como eu convivia muito com os brasileiros e eu não sabia falar inglês, eu tinha medo, eu continuei nessa rotina. E aí eu comecei a desanimar um pouco da escola, que eu ficava assim, ai gente, eu tô indo pra escola pra me aprender. Eu não tô aprendendo nada. O que tá acontecendo? Porque aí já tinha o computador, aí tudo você conseguia traduzir, já tinha uma pessoa na sala que traduzia pra você, tipo assim, foi totalmente diferente. E hoje eu vejo que eu saí da escola, é mais difícil ainda, porque depois que eu saí, entrou mais brasileiros e ainda entrou os filhos dos brasileiros, que também falam português. Então foi bem diferente. Tipo assim, pra mim aprender foi muito mais difícil, mas é igual você falou, a pessoa também tem que ter força de vontade. Porque se ela tiver força de vontade e não tiver medo, ela consegue. Porque o meu medo foi o meu maior aliado. Sim. E isso que atrapalhou tudo. A gente geralmente tem muito medo. Vou falar errado. Será que eu tô falando isso certo? A gente, como humano, a gente importa com o que os outros pensam. A gente tem dificuldade porque a gente acha que vai falar algo errado e tem vergonha também, né? Mas se a gente não falar, Você não aprende. Sim, é exatamente assim. E eu acho que por a gente ter vindo do Brasil, no Brasil ninguém fica falando inglês. Então, quando eu, no caso, né, eu me deparei numa sala que só tinha brasileiro, se você fala uma palavrinha errada, a pessoa nem sabe que você tá falando errado, mas ela fica rindo, então você fica com muita vergonha, aquilo dali te causa um medo, né? Então, eu vejo que muitas das pessoas que não aprendem é por causa disso. Medo e outras é falta de interesse também, né? Aí a gente queria ver umas perguntas pra vocês conhecerem a gente melhor. Vamos lá. O que mais une vocês? Interesses em comum, personalidades complementares ou o fato de estarem ligadas ao parceiro? Tipo, no caso, o que mais une a gente? Tipo assim, algo nosso em comum ou pelo fato de ter o Lucas e o José? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que no começo foi mais por ele ser irmão e a gente ser cunhada. Mas aí depois... depois virou Aí a aliado. gente vai achando coisas em comum e a gente realmente se dá bem. A gente tem o mesmo perfil, né? Basicamente. E a gente é muito tranquilo, então a gente é bem E os zen. meninos são opostos. Sim, e eles são completamente desiguais. Então eu e a Vitória, a gente tem que se juntar pra compartilhar as coisas, Às gente, vezes porque os dois é igualzinho. Igualzinho. Parece que eles sentem a mesma coisa. Parece que quando um tá bravo, o outro também tá bravo. Não, eu falei com eles o outro dia, eu vou deixar vocês dois dormir juntos, então. E os dois gostam das mesmas coisas. É só a idade que muda. Outra pergunta. O que significa para cada um de vocês ter uma cunhada na família? Assim, eu gosto, no caso, tipo assim, de ter a Vitória, porque eu acredito, tipo assim, se tivesse... A gente tem o Emanuel também, mas é um pouco diferente. Tipo assim, o Emanuel, ele já é menino, ele também tá na adolescência, a idade é um pouco diferente. Por mais que a gente tenha a nossa diferença de idade, tipo assim, bate um pouco as coisas. E por a gente já ser casada, isso é uma coisa que a gente quer trazer também, né? Sobre como é ter um relacionamento agora, assim, na nossa idade, no mundo que a gente tá hoje. Porque muitas pessoas falam assim, nossa, você é tão nova, você já tá casada. Ouço toda semana. Quando eu casei, meu Deus. Quando todo mundo falava assim, você vai casar... Olha, eu quase derrubando a diga. Falava assim comigo assim, você vai casar? Nossa, você é tão nova, porque você tá gastando isso pra sua cabeça. Então, eu acho que pra mim é isso. Você tem uma irmã também. Eu tenho uma irmã, mas eu não tenho muito contato com ela, porque ela também é bem mais nova do que eu. Então, é você ter alguém ali pra compartilhar as coisas. Um apoio também, né? Alguém pra poder estar falando mais sobre as coisas. Porque é igual
A gente falou no nosso segundo episódio com a Luana também, não é qualquer coisa que a gente pode estar falando pros outros. Então é bom ter uma pessoa ali para você poder compartilhar um pouco da sua vida. Se pudesse planejar uma viagem juntas, qual seria o destino ideal? Eu gosto de lugar tropical. Vou para Maldivas? Não, Maldivas não. Eu acho que a Grécia. A gente já falou isso. Ai, uma o vez. José é apaixonado O por José sempre fala assim: Tudinha, Luquinhas, você tem que ir pra Grécia com a gente. Vamos pra Grécia com a gente. Então, eu acho que é. Acho que é a Grécia. Uhum. A Grécia é lindo. Sim. Só precisa de dinheiro agora. Trabalhar, gente. Quem é mais animada para planejar eventos em família? A Dudinha. Você? Você! Gente, você fala com ela assim, ó. Vamos viajar? Ela fala assim, na mesma hora, ela já pesquisa o hotel, o lugar, a viagem, como vai, como volta, como faz pra Os comprar, preços. os lugares, o preço. Ela faz o pacote de viagem. Eu sou a planejadora, eu planejo. Mas aí, quem anima o pessoal é a Duda. É um pouco dos dois lados. Qual é a comida ou prato que sempre pediria para outra pessoa preparar quando se encontrarem? Hot dog. A Vitória é salmão, hambúrguer, tudo. Nossa, eu sou apaixonada com salmão. Hambúrguer, sou apaixonada. Uhum. Estrogonofe. Tudo. Mas eu Resumindo, tudo. Mas eu gosto do seu hot dog. E ela também gosta do salmão também. Não, você falando tanto sobre salsicha Verdade. essa semana que eu comprei salsicha pra eu fazer hot dog. Ai, gente, sério. Eu falei amo com ela, cachorro-quente. eu vou trazer salsicha pra ela do Brasil quando ela me dá um sobrinho. Um Tá prato. vendo, gente? Isso, sabe o que é isso? Chantagem. Chantagem emocional, Vitória, você precisa fazer terapia. Tem que me dar um. Alguma vez uma de vocês já pegou o estilo ou gosto da outra para algo? Eu percebi que nós duas estamos vestindo muito elegante. Blazer. A gente pegou isso já da sogra. Da sogra. Porque quando eu conheci o Lucas, eu vestia mais, tipo assim, mais jovem. E a Vitória também. A Vitória era mais ainda. A Vitória vestia mais estilo americano. Ela falava isso. Ela mesmo. vestia mais jeito americano. Eu mais jeito brasileira também. Aham. Tipo assim, calça jeans, uma blusa. Assim, Calça rasgada, você ama? calça rasgada. Aham, verdade. Hoje em dia a gente não usa muito mais. Aham, a gente usa mais roupa social. Aham. Sempre. Olha aqui, pessoal. Mas olha aqui também, ela de blazer e eu tô aqui com o sweater. A gente não combinou. Que eu dei ainda. Que ela deu. Porque nem vou entrar no tópico, não. Qual foi a primeira coisa que você reparou na sua cunhada quando se conheceram? Primeira coisa, que você era bonita. Bonita. E Tá falando isso pra gente não ter uma discórdia aqui? você era bonita, que você era bem mais nova também. E também eu percebi muito o jeito que você tava, a sua maquiagem tava bonita. Porque eu não sou muito E eu de sempre ficar usava usando. maquiagem, né? Gente, Sim. eu usava maquiagem. Hoje em dia eu acho que eu não Todo uso dia tanto. você usava. Eu acho que hoje em dia eu uso mais pra sair. Mas Aham. antigamente eu usava todos os dias. Todos os dias. Aí eu falava, eu quero ser desse jeito, usar maquiagem todo dia. Mas também se eu usar maquiagem todo dia, o José não gosta de maquiagem. O Lucas também não gostava. Não. Bom, né? Eu gosto de Eu maquiagem. gosto, como mulher a gente se sente bonita. Eu gosto de maquiagem. Adoro. É uma coisa que eu gosto muito. Mas uma coisa que eu reparei na Vitória. Deixa eu ver. Eu gostava muito do cabelo dela, gente. A Vitória tinha um cabelo curtinho. Ai, E ela parecia ser muito séria, tipo, muito fechada na dela. cara de bunda. Não cara de bunda, mas tipo assim, mais na sua, sabe? Tipo assim, não. Eu era mais tímida. Sim, e também porque. Acho que também. Acho que quando eu conheci o Lucas, eu tava com 17. Ia fazer 17, você já tava com. Eu já tinha 22 já. 22. Aham. E eu era muito tímida, então. Nossa, juntava eu tímida e a Vitória tímida. Aí nós ficava... Aí, pessoal, também a Dudinha, nós oferecia comida pra ela comer. Não tô com fome, não. Gente, e às vezes eu tava morrendo. Eu vou conversar isso aqui pra vocês. Às vezes eu tava morrendo de fome. Morrendo. Meu estômago, gente, fazia. E eu tava com muita fome. E nós comendo na piscina. E eu, não, obrigada.
Eu acho... Meu Deus, Quando não durou muito tempo, não. Quando eu ia no supermercado, o Lucas falava assim, pode pegar o que você quiser. Não quero, não como, não. E eu sou um furacão. Eu amo comida. Sim, a Vitória, gente, ela com comida, eu vou falar com vocês, viu? É Por isso que eu falei, pra ela não tem uma comida específica. Ela, sempre, a maioria das vezes quando a gente sai, ela pede salmão. Mas ela come de tudo. De tudo. Eu gosto. Quais são as expectativas para o futuro do relacionamento de cunhadas? Como imaginam daqui a 5 a 10 anos? Com muitos sobrinhos. Ai, gente, a Vitória só pensa nisso, socorro! Claro, eu quero ser tia! Eu também! Eu quero tanto ser tia que eu sonhei que eu virei tia uns dias atrás. Eu sonhei que outro dia teve uma menininha, meu olho já tá até tremendo aqui, ó. Meu Deus, ô Glória. Ó, eu vou falar outra coisa, eu vou ser diferente. Porque eu vejo a gente daqui 5 anos. Vejo o nosso podcast bombando. Uhul. A gente no nosso estúdio lindo, maravilhosos. Chique. E eu vejo a Vitória com o carrão chique dela e os carrinhos do meu sobrinho. Eu imagino aqui na minha mente. Lá na Grécia, três carrinhos de bebê conforto, assim. Sabe aquele, como que 3. chama aquele carro grandão que todo mundo aqui na ilha tem um? Cadillac? Sim, eu vejo a Vitória naquele carro Cadillac. com 3 carrinhos de bebê. Meu Deus, Deus é pai. 3, tudo pequenininho, trigêmeos. Eu profetizo Dá- na sua eu vida vejo trigêmeos. Ela falava, pessoal, ela e o Lucas falavam que queria ter um filho. Era verdade. Já aumentou já. Aumentou não, aumentou um só, 2. 2 tá excelente. Ah, se eu conversar com o Lucas, aumenta por 3, né? Não, aumenta não. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta. O que mais admiram uma na outra? A sua paciência. A sua também. Nós somos muito pacientes. Eu vejo que a Vitória também, ela é muito dedicada. Tipo assim, se ela quer algo, ela vai, estuda, procura saber. Tipo assim, ela é muito perfeccionista também. Você também é. Resumindo, é tudo a mesma coisa. Não, às vezes eu acho tão engraçado. Porque aí eu mando a ideia pra ela, tá pensando a mesma coisa. Então parece que eu tô mandando mensagem pra mim mesma. Isso é verdade. E os meninos é a mesma coisa. Os dois são igual. Não, e a voz também. É igualzinho. Quando a gente casou, que a gente morava tudo na mesma casa, eu não lembro uma vez se foi o Lucas que me chamou, mas teve uma vez também que você respondeu. Sim. E teve uma outra vez que o José chamou a Vi, e aí eu fui e respondi. Aí o Lucas falou assim, que isso, mulher? Você tá ficando doida? Porque a voz dos dois é muito parecida. Sim. E esses dias, no aniversário do Manu, eu tava até falando isso. Os dois é assim, um joga a lenha e o outro vai e joga o fogo da fogueira. E aí alastra o fogo. Os dois é desse jeito. Tem nós duas que tem que ser paciente, né? Sim, muito paciente. Próxima pergunta. Já houve alguma situação em que vocês tiveram que se apoiar mutuamente, mesmo com os desafios que a relação de cunhadas pode ter? Assim, acho que se em algum momento você teve que me apoiar, porque eu acho que não são todas cunhadas, mas muitas cunhadas têm umas desavenças. A gente nunca teve nenhum tipo conflito, nada. Isso é verdade, nunca. Não penso em nada. Acho que é porque a gente é muito igual, muito calma, muito de boa. A gente não é muito crenquinha. E tipo assim, quanto eu sou na minha, a Vitória também é na dela. Tipo assim, a gente mais, quando a gente se vê, a gente mais bate papo do que outra coisa. E fica reclamando, né, também. Compartilhando informações. Ui, meu senhor. Porque mulher, a gente precisa desabafar também, pessoal. Quais as maiores diferenças que vocês têm entre si? E como isso impacta no relacionamento de vocês? Diferenças. Tipo assim, acho que não tem muita diferença. Tipo assim, a única diferença é que, tipo assim, você foi mais criada aqui ou mais lá no Brasil. E as coisas que você não sabe,
eu sei. E as coisas que eu sei, você não sabe. Então, acho que é por isso que a gente também não tem esse conflito. Porque não tem essa competição. E a gente aprende uma com a outra também, né? Quando a do dia me ensina gira. E tipo assim, quando eu não sei algo, eu falo assim, gente, um dia desse eu tava tentando fazer uma compra e eu não tava conseguindo de jeito, maneira. Aí eu falei assim, Vitória, eu fui compartilhar com ela, eu falei assim, eu tô tentando comprar um negócio aqui, o negócio não tá dando, o que tá acontecendo? Aí ela só pegou meu telefone, gente, o seu endereço tá o mesmo do cartão? Aí eu, tá, porque aqui a gente tem o P.O. Box. E eu não sabia que precisava disso. Sim. Mas também é porque o cartão dela tá bloqueado. Sim, meu cartão tava bloqueado, vocês acreditam? Tá vendo? O Lucas que bloqueou. Diz, olha. Quem tem o estilo mais parecido com o do parceiro? Ou as duas têm estilos bem diferentes? Eu acho que você é mais parecida com o Lucas do que eu sou com o José. Não, eu acho que não. Eu acho que você também parece muito com o José. A Via antes, gente, a Via, ela não falava nada. Se alguma coisa eu recomendo nela, ela não falava nada. Agora, às vezes ela é brava, às vezes ela é brava. A gente vai se mudando ali também. Mas você também, você era bem mais tímida. Eu era bem mais tímida, hoje em dia eu sou mais comunicativa. A Maritaca, igual o Lucas. E a Via, ela era mais zen. Agora não, gente. Agora me deixa brava. Agora ela fica brava. Ela fala assim, nossa, eu tô muito brava. Eu tô muito brava. O que seria uma noite perfeita para vocês? Só vocês, mais ninguém. Pedir comida, que a gente não vai cozinhar. Fazer skincare, que a Vitória gosta de skincare. Quer colocar aquele face mask. Não, calma aí que já veio aqui na minha cabeça aqui, ó. Tudo decorado, gente. Porque quando eu Vitória fazer alguma coisa, tem que estar tudo planejado, tudo decorado. Se tudo rosa, florzinha, esses negócios, essas frufruzinhas. Também um monte de comida. Doce. Docinho de leite ninho. Mas aí nós ia ficar até tarde vendo série de romance. Ou um trem bobo. Coisa de menina. Show de reality também eu amo. Podcast. Você lembra aquele Ilhados com a Sogra? Pessoal, quem não viu, vê Ilhados com a Sogra. Muito legal. Graças a Deus pela sogra que eu tenho. E eu assistia, eu ficava na computadora. Você viu o que a pessoa fez? Ai, que raiva de fulano. E a gente é tão parecida que a gente começou a ver separadamente. Nem sabia que como uma outra tava assistindo. Aí eu cheguei e a gente comentou, falei, eu tô vendo a série, muito boa. Ela, eu também. E aí a gente tava com raiva das mesmas pessoas. É verdade. Mas veio com televisão ruim, né? Que eles falam bad TV. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi só uma conversa mais pra vocês saberem um pouco mais sobre a gente, como que foi a nossa história, a nossa vinda para os Estados Unidos. A gente ainda vai ter mais oportunidade de falar mais um pouco sobre a nossa vida, né? Vai vir muitos episódios aí ainda. Tem muita história pra contar. Continue acompanhando a gente. Agora que nós já estamos entrando na época de verão, né? Então vai ter muita coisa aí que a gente vai conseguir mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem, que vocês curtem. Comentem aí, né, Vi? Sim, dá um likezinho. Manda perguntas também, pessoal. A gente ama pergunta. Sim, porque todo o episódio, né, a gente quer fazer pergunta tanto pra gente quanto para os nossos guests aqui, né? Então foi isso, pessoal. Esse foi o Fala Sério? Até semana que vem.